Vamos então, né, irmãos? Louvamos a Deus por essa reunião. Bendito Deus, Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que os nossos corações sejam cativos por ela. Rogamos, Senhor, que não haja distrações nesta hora. E o Senhor, meu Pai, pela Tua misericórdia, me guie as palavras no meu coração para a edificação do Teu povo, Senhor. Os que estão aqui me ouvindo a Tua voz, e os que estão em casa também desejam, Senhor, ser alimentados por Ti. Não somente o Teu nome seja glorificado, no final, Senhor, o propósito seja atingido. Este é o propósito de estarmos aqui, glorificar Teu nome. No nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Você que já esteve no alto de um mirante, com toda certeza, você pôde contemplar, pelo menos de maneira panorâmica, toda aquela região que você estava visitando. Você que já foi até o Rio de Janeiro e subiu no Morro do Corcovado, 709 metros acima do nível do mar, e vai visitar a estatueta do Cristo Redentor. Lá do alto você se admira com parte de considerável imagem da cidade que os cariocas chamam de cidade maravilhosa, bela arte da natureza que foi criada por Deus. Foi Deus que criou, não aquele impostor de concreto que está ali inerte no Morro do Corcovado, Cristo Redentor, aquela estatueta. Não foi ele que fez, mas o nosso Senhor Jesus da glória, foi ele que criou toda a beleza natural que a gente admira neste mundo. Aqui bem pertinho de nós, a gente tem um outro mirante, que é o elevador Lacerda. E dele você contempla a beleza da Baía de Todos os Santos. Quem já foi lá no elevador Lacerda? Aqui? Quase todo mundo, né? De alguma maneira você já passou por ali, você subiu. E lá do alto, meus irmãos, você também vê a vida nervosa e agitada de uma fração da cidade baixa. Você fica na cidade alta e você contempla a cidade baixa, onde os soteropolitanos, nossos vizinhos, se misturam com os turistas numa entrada frenética, um entra e sai, por exemplo. Lá do alto você olha para o mercado modelo e vê aquela massa de pessoas entrando e saindo, aquelas pessoas que vão entrando no elevador, subindo e descendo. Lá do alto a gente vê o trânsito enlouquecido do bairro do comércio, e muita gente que mora na cidade do Salvador, mas uma tristeza, não lembram do Salvador. Isso acontece em qualquer lugar. Tem um outro mirante chamado o Morro do Pai Inácio, o Morro do Pai Inácio, lá de cima, tão silencioso, você contempla a beleza da Chapada. Que coisa maravilhosa. Aquela imagem, num vasto horizonte, parece que não tem fim. E são muitos os que sobem ali, e no silêncio daquele monte, porque você não ouve nada, é um silêncio lá em cima, mas essas pessoas que lá acessam são incapazes, muitas vezes, de levar uma oração a Deus, lá do alto daquele cume, daquele monte. Tem uma outra colina, a colina do Juazeiro, né, Geraldo? Cadê Geraldo? Lá no Horto. Lá no Juazeiro, no norte do Ceará, ali, você tem e vislumbra o Crajubá. O Crajubá é uma região de 3 grandes cidades. Você tem ali o Crato, Juazeiro e Barbalha reunidos em um triângulo. E lá do monte, lá do Horto, você contempla toda aquela cidade muito bem organizada. Você anda pelo Crato, pelo Barbalha, por Juazeiro do Norte, você vê cidades interioranas, mas muito bem organizadas, muito bem assistidas, tem tudo ali, meus irmãos.
mas lá tem uma estatueta também. E essas 3 cidades não são abençoadas pelaquela estatueta de um homem que está com a bengala na mão e um chapéu de baeta também. É Jesus que abençoa aquela cidade, aquele vale. Nós chegamos na metade do livro de Eclesiastes e hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 6. Mas o que eu tenho um sentimento no meu coração é como que se Deus fizesse de Salomão, meus irmãos, colocasse Salomão em uma espécie de mirante. E lá do alto ele pudesse contemplar a efemeridade humana. Lá do alto ele pudesse fazer as suas observações de maneira tão cirúrgica. Porque do alto você vê melhor. E é como que Deus tivesse constituído Salomão como o contemplador da vida para nos dar respostas para o nosso cotidiano, para que seus leitores pudessem rever valores e princípios. E o sermão desta manhã, meus amados, eu chamei de a futilidade dos bens e a contemplação e a contentação espiritual. A futilidade dos bens e a contentação, o contentamento espiritual. Vamos ler juntos, vamos ficar de pé, capítulo 6, verso 1 ao verso 12. Diz a palavra do Senhor: há um mal que vir debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele tivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, e o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Esta é a palavra do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Dos versos 1 e 2, nós temos a averiguação do pregador, sua contemplação. E ele vai dar que tem tudo, ao mesmo tempo pode não ter nada. Os homens desta vida, ou fração dos homens desta vida, podem ser classificados como aqueles que têm tudo e ao mesmo tempo não terem nada. Existem pessoas também que desejam tudo e no final ficam sem nada. Veja aí o verso 1. Há um mal que vi debaixo do sol.
e que pesa sobre os homens. Isso que Salomão vem averiguando aqui, ele apresenta para a sua audiência como algo consideravelmente trágico, algo pesado sobre os homens. Ele disse que ele está vendo isso acontecendo debaixo do sol. E eu tenho repetido para vocês aqui que a expressão debaixo do sol, ela significa humanidade que vive sua vida cotidiana. E você pode classificar dentro dessa unidade aqui tanto incrédulos quanto homens que creem em Deus. É a vida natural do dia a dia. Você que acorda todas as manhãs e que sente aquela agonia no seu interior, você precisa vencer, você precisa conquistar, você precisa dar respostas. Salomão está dizendo que existem homens ou existem pessoas que estão sofrendo infortúnio sobre seus ombros, ou um peso esmagador sobre suas cabeças. Vejam aí a expressão no verso 1 que diz que pesa sobre os ombros, os homens, está fazendo aquela pressão sobre eles. Comunica que parte da humanidade está padecendo quando aparentemente esta fração da humanidade está sofrendo quando aparentemente falando e observando naturalmente, eles não deveriam estar passando por nenhuma desventura. Você olha para a vida de alguém muito bem estabilizado. Você olha para a vida de um homem que você, olhando do mirante da vida, você observa e diz: esse homem tem tudo, não lhe falta nada. Esse homem deve ser o homem mais feliz do bairro, da família. Mas Salomão está dizendo que a fração dessa humanidade tem um peso sobre eles, e isso é para Salomão algo desaventuroso. É um revés que estas pessoas atravessam. E quem são estes homens, em específico aqui no texto, que o Eclesiastes está mencionando? Veja aí a parte A do verso 2. Olhinhos no texto, acompanhe comigo. Quem são estes homens que o observador da vida está fazendo as suas considerações? O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Uau! Imagina, irmãos. O ser humano, o homem que Deus concedeu todas estas coisas, quem de nós não queria ser um homem assim? Eu e você gostaríamos de termos sido alvos disso aqui. O homem que Deus decidiu, que Deus escolheu, que tivesse todas as riquezas, todos os bens, todas as honrarias. Mas você sabia que não somente aqueles que receberam esta dádiva de Deus sentem isso e desejam isso, como aqueles que também não receberam esta fração, desejam e querem, buscam. A alma do homem, a natureza humana quer isso. Ninguém aqui quer ser infeliz. Ninguém aqui quer ter déficit. Todos nós queremos ter conta azul. Todos nós buscamos bons rendimentos. E isso não é errado. Mas nem sempre isso foi reservado a todos. É aquela parte da humanidade, irmãos, que Deus certamente deu riqueza, e deu bens e deu posse. É importante salientar aqui para vocês que o problema não é ter estas coisas. Não é problema ter bens, honrarias, tudo que o homem deseja para a sua própria alma, ou tudo que o homem deseja para a satisfação e o bem-estar de sua família. Salomão disse, e foi muito explícito aqui, que Deus é que conferiu. Então, irmãos, observando a vida e vendo homens que são bem-aventurados nesse sentido, você pode dizer certamente que Deus lhes conferiu isso. Deus os abençoou e deu a eles isso. Isso veio da parte de Deus, não pelos méritos dos homens, porque nenhum homem tem mérito algum para receber dádiva alguma. Mesmo a dádiva da vida nós não merecemos. E a vida é o fator mais rico que a humanidade pode ter. E a gente não considera isso. Todos nós somos ricos da graça de Deus porque respiramos e estamos vivos aqui. Ou você acha que não?
não lhe falta fôlego de vida, não lhe falta ar nos seus pulmões. Deus conferiu estas coisas. Então Deus nos dá bens e dá a certas pessoas riquezas por pura graça divina. Logo, o problema não é ter essas coisas. O problema é como nós administramos estas coisas quando elas chegam em nossas mãos. O problema não é buscar estas coisas, meus irmãos. O problema é como vamos lidar com elas quando elas chegam para nós, quando conquistamos estas coisas. A administração destas coisas é uma responsabilidade humana, é uma responsabilidade nossa. Vejam no capítulo anterior como Salomão já vinha falando isso. Veja no verso 18 e no verso 19. Ele diz assim: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Isso aqui ele está falando de todos os homens, mas de uma classe mais específica. E ele continua: como se fadigou debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta foi a sua porção. São aquelas pessoas que Deus não deu riqueza, mas deu força para trabalhar, deu dignidade, deu sentimento de esperança, e você vai para ali e trabalha. E eu, na exposição deste próprio versículo, expliquei para você que Deus dá o pouco. Sim, Deus dá, mas você pode ser feliz com pouco e satisfeito, e viver bem com pouco. Ter pouco não significa não ter nada. O pouco com Deus, como a gente sempre diz, é o quê? É muito. Isso é uma verdade. Aí ele continua falando lá no verso 19: quanto ao homem a que Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para dele comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então Deus também separou algumas pessoas e entregou esta porção. A uns Deus deu a porção a menos, a outros Deus deu uma porção a mais. Existem homens que receberam isso de Deus, essa porção maior, mas eles não conseguem dar graças a Deus. Eles não conseguem dar louvores a Deus por aquilo que Deus lhes deu graciosamente. Do contrário, eles esbanjam para a sua própria vaidade. Eles são enveredados pela própria vaidade dos seus corações e desprezam no final o bem que Deus lhes deu. E não têm coragem de agradecer, de olhar, levantar os olhos aos céus e entender que veio de Deus todo o bem que eles têm. São vencidos pela arrogância. São atrapalhados e atropelados pela antropologia humana, pelo conhecimento humano, pela filosofia humana, e acham que foi por suas próprias habilidades. Esse é um grande mal. E o Salomão diz que sobrevém grande mal a estes homens. Veja o verso 2, a parte B do verso 2, capítulo 6. Mas Deus não lhe concedeu que este coma, antes o estranho come, e também isso é vaidade e grave aflição. Imagina um homem que recebeu tudo, mas não tem direito de desfrutar. Grave aflição é para este homem ser proibido por Deus de desfrutar aquilo que graciosamente recebeu. Imagine, irmãos, você tem tudo dentro da casa, mas a porta está velada e você não pode entrar. Você sabe que a casa é sua, mas você não pode acessá-la. É como se você estivesse assentado em um grande banquete. Essa expressão aqui, Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. É como se você estivesse assentado, a imagem aqui é mais ou menos essa. Você estivesse assentado diante de uma mesa farta. Se contemple diante disso. A mesa está pronta, uma refeição muito bem servida, com todos os aspectos saborosíssimos, pratos finíssimos, com todo o requinte, todo aquele aroma, toda aquela efervescência de encher os olhos e dar água na boca. E quando você vai dar aquela garfada, vem o mordomo, põe as mãos nos seus ombros e diz: levante-se da mesa, saia daí, dê lugar a esta outra pessoa que você não conhece, não sabe de onde vem. Ela sim terá o direito de comer de tudo. Gentileza, levante-se. Isso não é frustrante? É frustrante, meus irmãos.
Mas esta ilusão que os homens vivem, e esta ilustração que eu lhes dei, é a realidade dos homens debaixo do sol. Homens que Deus concedeu bens, mas no coração deles fez brotar a vaidade. Não foi Deus que fez brotar. A própria natureza caída no pecado faz brotar a vaidade do coração. E o lucro da vaidade do coração é a miserabilidade. No final, o que eles pensam que estão assegurando vão se esvair como fumaça. Vaidade, você já sabe que para Salomão é fumaça, é vapor, é neblina. Não é nada sólido, não é nada que fica. É algo que se esvai. Riquezas nas mãos do tolo, mesmo que pareça ser sábio, é como que fumaça, vai desaparecer, ele vai torrar tudo, ele não vai agradecer a Deus, a vaidade vai torná-lo miserável. Assim como os homens que não temem a Deus e que vivem a vida debaixo do sol, viver sem sabedoria é viver como loucura, diante do banquete da vida. Deus lhes dá tudo o que eles precisam. Deus dá ainda muito mais do que a gente possa mensurar. Olha, eles têm muito mais do que precisam. Muitas vezes a gente diz isso. Deus graciosamente dá, meus irmãos, mas essas pessoas são incapazes de reagirem em graça. São incapazes de agradecer. São incapazes de olharem que tudo foi pela bondade de Deus, riquezas e bem, bondade de Deus. Aquilo que eles vieram a possuir, graça e bondade de Deus. E o que vai acontecer? Outros virão, tomarão o seu lugar e vão devorar tudo. Tomarão o lugar dos seus descendentes e vão devorar tudo. Grave aflição lhes abaterá. Meus amados, buscar o bem, buscar viver bem, morar bem, ter um bom carro, ter uma boa casa, isso não é uma coisa ruim. Mas isso não deve fazer o nosso coração vislumbrar como a única realidade da vida. Nós podemos viver essa vida debaixo do sol sem nada dessas coisas, ou pela metade delas, e sermos felizes, satisfeitos, contemplando o nosso Criador e agradecidos a Ele pelo bem que Ele tem nos feito. Olha, vocês têm a salvação de Cristo Jesus no coração de vocês. Todos nós éramos miseráveis. Todos nós éramos pecadores, mortos, fadados ao inferno, mas a graça de Cristo veio sobre nós e abriu a cegueira dos nossos olhos e podemos ver a cruz de Cristo e assim acessamos a maior riqueza, que é a salvação. Se você só parasse para considerar sua vida debaixo do sol, a este princípio já seria o suficiente para você ser feliz a vida inteira. No verso 3 ao verso 6... o pregador vai abordar que tanto aquele que se julga ser mais privilegiado financeiramente, ou aquele que se encontra em tais poucos privilégios, porque assim caminha a humanidade, como a gente tem visto. Alguns têm o bastante para viver, outros possuem ainda mais, outros têm poucos e outros menos ainda. E Deus, na sua soberania, é que ordena todas estas coisas. Mas você deve ser satisfeito em um lado ou em outro lado. Se Deus é que dá a quem Ele quer, qual é o nosso papel? A satisfação. Encontrar o contentamento no bem que Deus nos deu. Veja comigo, verso 3. Se alguém gerar 100 filhos... e viver muitos anos, até avançada idade, e sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. São pesadas essas palavras de Salomão, não é verdade? Um aborto ser mais feliz do que um homem que vive muitos anos, tem muitos filhos, e é insatisfeito, mas ele quer ser mesmo contundente. Ele toma essa expressão aqui e ele usa de hipérbole aqui para ser contundente. Ele está dizendo, gerar 100 filhos. Quem pode gerar 100 filhos? É quase que impossível nos tempos de hoje. Mas seja você rico ou seja você pobre, você pode até gerar. Ele está sendo
Usando uma hipérbole aqui, você pode até... Estão dizendo aí que eu estou chegando lá, é? Só falta 96, né? Ou 95, que um já está no céu. Mas não vai dar não tenho mais força para isso. Então, seja você rico ou você pobre, você tenha 100 filhos ou você tenha muitos anos de vida, toda a condição possível que espelho e se encontrar alguém satisfeito. Você pode olhar no espelho da vida e se ver um homem ou uma mulher insatisfeito. Não é isso a imagem que Deus quer que você tenha de si mesmo. Deus quer que você viva essa vida. Se você foi bem-aventurado para ter riquezas ou se não, mas Deus quer que você viva a vida debaixo do sol satisfeito. Satisfação é graça de Deus, que Ele dá ao homem que Ele concedeu muitos bens ou não. Deus quer que você se olhe no espelho da vida, no final dela, no caminho dela, mas você se veja um homem satisfeito e olhe a uma glória sobre ti, a imagem de Cristo Jesus. Se você se olhar no espelho da vida e ver a reflexão do Filho de Deus, se veja um homem bendito e é mais abençoado de todos. Porque, meus irmãos, viver uma vida insatisfeita, tendo muito ou tendo pouco, mas sendo um homem insatisfeito, sendo rico ou sendo pobre, é ingratidão. E ingratidão é coisa perniciosa que infelizmente a natureza humana já gosta de se atrair a ela. Não seja ingrato. Você que tem recursos ou você que não tem, não viva uma vida de ingratidão. Procure o caminho do contentamento. E os bens materiais não lhe mostrará o caminho do contentamento. Salomão está dizendo à sua audiência e levando elas a refletir que esta realidade acontece o tempo inteiro. Como exemplo, homens muito ricos que têm seus funerais muito bem aparelhados, honrarias, é dito tudo o que eles fizeram nessa vida, mas estes homens que estão sendo louvados diante do seu ataúde, eles viveram uma vida sem satisfação toda a vida. Muitos deles. De que valeu? Como também há homens simples mesmo, meus irmãos, que viveram simplicidade da vida, mas na simplicidade dela não conseguiram enxergar o contentamento. E quando chegam à morte, mesmo que eles não tenham nem onde ser depositado, porque acontece muito isso, há um contraste social. Tem gente que é enterrado em grandes cemitérios, tem outros que vão para cemitérios mais simples, mas todos vão para o mesmo lugar, todos vão para a mesma sepultura, todos são um corpo sem vida. Mas este homem que viveu simplesmente e que não tem nem onde ser depositado, que vai precisar de ajuda para ser enterrado, ele poderia na simplicidade viver a sua vida feliz e satisfeita. Então você precisa olhar para isso, você precisa olhar para essa realidade, porque Salomão está dizendo, não vale a pena viver, antes fosse um aborto, antes não tivesse saído do ventre da mãe, ter uma vida ingrata, é mais infeliz do que um aborto. Ó, meus irmãos, está mais do que na hora de nós aprendermos esta lição. Riquezas não é sinônimo de contentamento. Você que busca riquezas desenfreadamente, riqueza não é sinônimo de contentamento. E pobreza também não é sinônimo de comiseração, ou também de contentamento. Contentamento e satisfação é quando um homem deseja a riqueza do céu. E quem é a riqueza do céu? É Cristo. Cristo é a riqueza do céu. O que ele mesmo disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode migrar. Nós não podemos ser seduzidos, irmãos, por essa vida. Nós somos peregrinos desta vida. Se Deus nos der riquezas desta vida, deve ser para o louvor da sua glória. E se Ele também não quiser nos dar bens desta vida, viveremos para o louvor da sua glória. O fim é que nós um dia estaremos nos céus, contemplando o nosso Redentor.
Devemos viver uma vida satisfeita, porque senão seremos comparados pela palavra como um aborto, pior que um aborto, melhor dizendo. Porque para Salomão o aborto foi mais feliz. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e em trevas cobre o seu nome. Não viu o sol, não conhece nada. Todavia teve mais descanso que o outro, teve mais descanso do que este homem desafortunado na vida emocional. Tem tudo e não tem nada. O pregador está dizendo, e ele está sendo incontestável, está dizendo que viver a vida sem valorizar o que Deus dá, pouco ou muito, muito ou pouco, é viver inutilmente. Sua vida tem sido inútil? Você tem olhado para a sua vida com inutilidade porque você nada tem? Você tem olhado a sua vida inutilmente porque você tem, mas não se satisfaz? A nossa vida não foi construída por Deus para ser inútil. A nossa vida foi construída por Deus e foi planejada por Deus para glorificá-lo o tempo inteiro enquanto nós vivermos. E ter satisfação nele enquanto nós vivermos. O contentamento, meus irmãos, é um desafio para a vida cristã. É um desafio para a vida cristã no mundo em que nós vivemos hoje na presente era. Você entra nos condomínios da vida e você olha para o lado e vê um carrão. E o que você quer? Quer o carrão também. Você vai para o trabalho, para a companhia, vê um amigo seu que ganha o mesmo salário que você, mas ele conseguiu comprar um carro, conseguiu tirar um apartamento e você também quer entrar no mesmo caminho. Você quer fazer a mesma coisa, irmãos, sem realidades diferentes. Mas a gente é seduzido por essas coisas. Contentamento é um grande desafio para a vida cristã na era que nós vivemos hoje. Nós queremos sempre um celular de última geração. Nós queremos trocar de carro ano ao ano. E essas coisas iludem a nossa alma e fazem com que a gente se sente bem. Mas é apenas aparência, meus irmãos. Satisfação e contentamento é ter Cristo. É ter o Senhor Jesus da glória vivo em nós. É Ele que nos dá sabor da vida. É Ele que nos dá motivos para viver. Não faça da tua vida uma inutilidade, porque você está buscando ou está esperando esperança na sua vida, nas coisas transitórias deste mundo, nas coisas fúteis deste mundo. Guarde o teu coração, porque você pode enlouquecer. Tem pessoas que perdem a razão. Tem pessoas que acordam num dia muito feliz e terminam o dia arrasado porque se sentem inúteis, porque esperam a utilidade da vida ou o valor da vida naquilo que seja bens, que seja material. O bem da vida não está nas riquezas deste mundo. O bem da vida não está nas coisas concretas que nós podemos ver ou comparar. Nós podemos passar fome neste mundo, sim. Não é o ideário, ninguém quer isso, mas pode acontecer. Mas se você estiver com Cristo, você vai padecer a escassez bem. Ou você pode ter muito, e isso não levar o teu coração para a fronteira da vaidade. Mas só se você conhecer a Cristo, se você tiver o entendimento de que tudo que você tem vem dele, e ele faz com que você goze dele mesmo, mais do que os bens que ele pode te dar, ou nada. Às vezes o privilégio, irmãos, não é no bolso. Tem pessoas que se sentem privilegiadas fisicamente e levam o privilégio físico até as últimas contas. É vaidade também. Ou buscam pela aparência física ser bem aceitos, ser bem recebidos. Por causa de um cabelo, por causa da cor dos olhos, pela performance do corpo. A vida é vaidade se estas coisas forem colocadas em primeira instância. Tudo o que nós temos foi Deus que nos deu, e Ele nos deu perfeitamente. Se seu cabelo é rosa, preto, se ele é crespo, se ele é liso, se você é branco, se você é preto, Deus te fez, Deus te constituiu e te fez perfeitamente. Agora você precisa ser responsável com tudo isso. Com a saúde. Eu estou dizendo isso, irmãos, e é também para mim, porque essa semana eu tive um piripaque. Eu não passei muito bem, mas eu tenho que ser responsável comigo mesmo. Mas olha como estudar a palavra de Deus nos faz rememorar essas coisas. Ninguém aqui é perfeito. A começar de mim, nós falhamos, nós erramos. Nós colocamos o nosso coração, enveredamos o nosso coração pelas coisas
viciosas da vida, que a gente acaba sendo seduzido como o mundo aí é seduzido e a gente nem percebe. Cuide, meus irmãos, verso 6. Ainda que aquele tivesse 2.000 anos, 2 vezes 1.000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vai todos para o mesmo lugar? Outra hipérbole aqui. A primeira hipérbole foi ter 100 filhos, viver muitos anos. Agora ele está dizendo, se viver 2.000 anos. Quem é que vive 2.000 anos hoje? Mas as pessoas deste mundo têm a síndrome de Matusalém. Matusalém viveu quase 1.000 anos, mas quem vai viver 1.000 anos? Tem pessoas que vivem essa vida como se nunca fosse houver fim. Não considera que a vida está por um triz. Eles não pensam como aquilo que o meu grande irmão Roberto sempre diz: a senha está chegando. Não é, Roberto? A senha está chegando. A gente vai chegar o dia da nossa partida. Seu dia vai se findar, meus irmãos, meu irmão. E nessa hora, como você vai terminar os seus dias? Satisfeito ou insatisfeito? Você terminará os seus dias por havê-lo gozado com Deus ou não? Para Salomão, um natimorto ou um aborto foi mais feliz. Um feto que não se desenvolveu foi mais feliz. A senha dele chegou mais rápido. Porém, ele foi mais feliz. Não vale viver, meus irmãos, essa vida muitos anos, ou usando a hipérbole do nosso pregador, viver 2.000 anos insatisfeito. Não vale. Não vale 1 minuto da vida de insatisfação. Reconsidere seu espírito, reconsidere o seu contentamento, reconsidere o teu aproveitamento da vida. Viva a vida com satisfação. Vislumbre a vida que Deus lhe deu. Goze a vida que Deus lhe deu. Agradeça a Deus pela família que Ele lhe deu e viva intensamente a família que Ele te deu, o marido que Ele lhe deu, a esposa que Ele lhe deu. Não são perfeitos, filhos não são perfeitos, você não é, mas seja grato a Deus. Agradeça, procure ter a vida de contentamento. Foi essa a bênção que Deus lhe deu, é essa a tua porção. Desfrute, viva. Porque senão a tua santinha vai ficar e você vai embora e outro vai vir desfrutar. Deus me livre. Quem quer isso, né? Deus me livre mesmo. Que eu morra antes, vai ver. Não, vamos lá, né, irmãos? Verso 7 ao verso 8 e verso 9. Salomão está mostrando aqui agora, irmãos, que a insatisfação, os insatisfeitos são insaciáveis. Então, é uma coisa aí que caminha junto. Insatisfação, insaciedade. Vamos lá. Verso 7. Todo o trabalho do homem é para a sua própria boca. E contudo nunca se satisfaz seu apetite. Vamos voltar mais uma vez à imagem da mesa farta. Mas dessa vez, ele não vai se levantar não. Dessa vez ele fica na mesa e ele está comendo. Mas ele está comendo o banquete formidável de uma forma glutona. Ele está consumindo, ele está sendo um glutão insaciável. Seu apetite não tem limites. São os homens desta vida que representam muito bem essa imagem. São insaciáveis, vivem debaixo do sol, famintos, glutões, devorando tudo. Comendo de tudo, as suas afeições são ludibriadas, eles estão encantados pelas coisas deste mundo. Não deixe o encanto desta vida ludibriar seu coração a ponto de lhe fazer um homem faminto por essas coisas dessa vida, e saiba que esta ilusão, esta comida ilusória nunca vai encher o apetite do seu estômago espiritual. Aliás, ela vai lhe levar à miséria. Está comendo faminto, mas este homem está em uma mesa repleta, mas como se ele estivesse completamente maltrapilho. Porque essa é a realidade por dentro. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada. Verso 8. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que anda presente perante os vivos? A comunicação aqui é que seja ele sábio ou seja ele insensato,
ele está traindo a si mesmo quando ele não tem satisfação. A única solução para as pessoas nesta vida encontrarem o caminho da gratidão e o contentamento, só será possível encontrar isto se for rompido a cegueira e a surdez espiritual dessas pessoas. Então eles poderão olhar para o Salvador e mirar o Redentor, que está acima de toda a futilidade, de todo o alimento deste mundo, que não sacia a alma deles. Eles precisam encontrar Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta a fome insaciável de uma humanidade decadente, caída em miséria da vaidade. Você que está me ouvindo esta manhã e tem consumido tudo, tem devorado tudo, tem levado a sua vida ao obscuro insaciável, eu lhe digo, você não vai conseguir preencher este estômago. Você não vai preenchê-lo, nunca vai saciar esta fome. Você nunca vai ser feliz enquanto você viver a vaidade, enquanto você viver a futilidade. Você nunca vai ser feliz no casamento enquanto você for vaidoso no casamento. Você nunca vai ser um profissional feliz se a profissão para você é para a sua própria vaidade. Você nunca vai ser um verdadeiro crente se todos os talentos e os dons que você tem, você entrega na casa de Deus para a sua vaidade. É vazio, meu irmão. É viver uma vida insaciável, é se alimentar, é comer, é ser um glutão e nunca agradar a Deus e nunca ter satisfação própria. Deus não nos constituiu para isso. Deus não nos fez para isso. Você que me ouve esta manhã precisa entender isso. Não devore a sua vida assim, não destrua a sua vida assim, buscando preencher o vazio da alma por coisas futilidades. Jesus Cristo é o pão que te alimenta. Ele é o pão que sacia a futilidade. Jesus Cristo alimenta a alma de todo aquele que crê. Ele sacia os famintos. Venha a Cristo em arrependimento e fé e mate a sua fome e receba dele contentamento para viver. Porque precisamos de contentamento. Eu disse que contentamento é um desafio para a vida cristã. Eu disse que não é no bolso, às vezes é no estereótipo, muitas vezes é a carga emocional. E por causa de muitas aflições que lhe acometem, você vive insatisfeito, você vive reclamando, e você quer se alimentar de coisas que nunca vai saciar isso. Olhe para Cristo, coma de Cristo. Mesmo você crente pode estar faminto, porque não tem se alimentado de Cristo, não tem o procurado. Mas se você o buscar, você o encontrará de todo o coração, e Ele te alimentará, e tua vida vai florescer em contentamento. Você vai ser um homem mais feliz. Deus vai te usar em todas as áreas da sua vida. Você vai ser uma grande bênção, enquanto os poucos dias da sua vida você tem. O verso 9 ele diz: melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Em outras palavras, ele está dizendo: não busque sentido na vida, nas coisas efêmeras. Não busque sentido na cobiça. Não faça isso, isso não vai satisfazer, isso não faz sentido. Olha a palavra aí: é correr atrás do vento, é vaidade, é neblina, é vapor. Quantas coisas, eu te pergunto, para você hoje, não passou de memórias, não passam de poeiras, de neblina e vapor. Verso 10, 11 e 12. O observador da vida vai concluir a sua fala neste capítulo, e ele diz, verso 10: tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Isso aqui, meu irmão, você já viu Salomão falando. Ele já vem falando isso anteriormente. É como que ele usasse novamente a mesma ideia que ele falou lá no capítulo 3, versículo 15. O que já foi e o que há de ser, isso também já foi. Ele filosofou isso. Ele também falou outra coisa no capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem. A mesma ideia aqui. Ele disse também no capítulo 1, versículo 9: o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. É a maneira como Salomão usa para dizer que a vida cotidiana se repete.
ansiedade se repete, cobiça se repete, ganância se repete, sentir desejo por poder, meramente pelo poder, se repete de geração em geração. Prepotência se repete, descontentamento se repete. O foco para você aqui, meus irmãos, é que você tenha então uma vida contínua de contentamento. Se estas coisas no mundo malignas se repetem, o que conquista a graça de Deus no veículo do contentamento, viverá a vida de contentamento em contentamento. Então que o contentamento se recaia sobre sua vida diariamente, é o meu desejo. O verso B, ainda aí na parte B do verso 10, ele vai lembrar a efemeridade humana e a soberania de Deus. E sabe-se quem é o homem, que nada pode contender, porque ele não é mais forte do que... Contender com quem é mais forte do que ele, ou seja, o homem é fraco. Você é fraco, você é finito, Deus é invencível. Sabe o que Deus faz com o soberbo? O que ele faz? Isso, ele abate, ele destrói, porque ele é mais forte que o soberbo. E ele faz o que com o humilde? Exalta, porque ele é mais forte. Então você não pode contender com Deus. Às vezes você está aqui contendendo com Ele. Você está de pregação em pregação contendendo com Ele, contemplando a sua futilidade e contendendo com Deus, brigando com Deus. Saiba, homem, que você é finito, você é fraco, eu sou fraco, Deus é forte, e Ele nos faz emergir da fraqueza para a sua glória. Verso 11: é certo que muitas coisas só aumentam a vaidade, mas que proveito isso tem um homem? Não vale nada, é utopia, é fumaça, nós sabemos, não tem peso de eternidade. O homem que vive insatisfeito, buscando a saciedade nas coisas transitórias dessa vida, o que vai acontecer? O fim dele é insegurança. Ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não vai ver o seu bem. E o verso 12: porque quem sabe o que é o bem para o homem, durante os poucos anos de vida de vaidade que o gasta como sombra, os quais gastam como sombra, quem pode declarar ao homem o que será debaixo do sol? Eles não sabem, meus irmãos, eles não podem ver o futuro, eles não veem nada a 1 metro de distância da vida do sol, por causa da triste sombra de suas vidas ilusórias. A vaidade miserável que cega o mundo. Miseráveis homens que vivem seus breves dias obscurecidos amargarão a fome na mesa dos perdidos, cujos pratos vazios e dor insaciável espiritual jamais terão fim, estarão em eternidade, em eterna perdição e famintos, vazios. Não é esse o fim para nós. Não é esse o fim para os agraciados por Deus. Eu caminho para minhas conclusões, trazendo essa verdade para vocês. Como que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Vocês conheceram a graça do Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? A graça de Cristo nos enriqueceu, meus irmãos, nos alimentou, meus irmãos, matou a nossa fome que nos matava, nos fez filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como Paulo também disse em Romanos 8. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Cristo. Essa é a nossa maior satisfação.
O dia e glorioso dia que já vai se aproximando, estaremos sentados em uma mesa. Essa mesa ninguém vai nos tirar. É o banquete dos salvos. É o banquete dos redimidos, que provarão das delícias eternas do seu Salvador, que sempre esteve acima do sol. Aquele que ordena todas as coisas e que alimenta todo aquele que crê. Um dia nós iremos nos banquetear junto com Ele. E iremos de corações alegres, satisfeitos, porque não terá nenhum naquela mesa insatisfeito. Virão muitos de muitas batalhas dessa vida, de batalhas amargas dessa vida, mas estarão sentados na mesa em plena satisfação e contentamento. Você se vê nesta mesa, se enxergue assentado nela, no dia em que Cristo nos alimentará, no banquete que Ele já preparou e prometeu. Existe uma ceia que faremos com Cristo naquele lugar, naquele dia eterno. Glorioso dia, dia em que nós viveremos a eternidade ao lado do Criador, em que toda a futilidade desta vida não mais nos afligirá. Dia em que contemplaremos o nosso Redentor e faremos das nossas palavras aquilo que também Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ser satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade, sem viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio, com muito ou com pouco, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o nosso sentimento, e lá estaremos desta mesa. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvá-lo. Rica é a tua palavra, Senhor, e nós somos necessitados dela. Alimenta, Pai, nossa alma com satisfação de conhecer a Cristo, e possamos, meu Deus, como pregador nos destruiu essa manhã, não levar a nossa vida de sorte da ganância, e nem permitir, Senhor, que nosso coração seja envaidecido com nada neste mundo que não é perene. Perene é a graça salvadora, perene é conhecer a Cristo. Não é a satisfação à mesa deste mundo, satisfação eterna é conhecer a Cristo, é ter a vida contente aqui, e o dia em que estaremos assentados contigo em tua mesa no banquete celestial. Obrigado, Senhor, por essa instrução. Louvado seja o teu nome. Amém.